Olá a todos, bom gente, aqui vim fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. Vamos ler agora Êxodo capítulo 7, versículo de número 19. Como Israel pôde escapar desse juízo se ele veio para toda a terra do Egito? Êxodo capítulo 7, verso 19, ele faz diversos relatos das pragas. E a escritura afirma que o juízo cairia sobre toda a terra do Egito. Isso você vai ler lá no capítulo de número 7, no verso de número 19, capítulo 8, verso de número 16 até o 24, e capítulo 9, do verso 22. Entretanto, outras passagens declaram que Deus protegeu Israel dos efeitos das diferentes pragas. Isso está em Êxodo capítulo 8, verso de número 22. Não é uma contradição algumas passagens dizerem que as pragas afetariam toda a terra do Egito e outras indicarem que Israel não foi atingida por essas pragas? Bom, no hebraico a palavra normalmente, tá? Presta bem atenção. No hebraico a palavra normalmente traduzida como todo ou toda, kol, não tem nada a ver com um sentido necessariamente absoluto. O conteúdo é que determina se o termo deve ser entendido como absoluto ou não. Deus disse a Moisés que este se certificasse de que Faraó sabia que Israel não estava sendo atingido pelas pragas que estavam sendo trazidas sobre o Egito. Disse-lhe: naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibais que eu, o Senhor, no meio desta terra. Êxodo capítulo 8, do verso 20 ao verso de número 22. O versículo de número 24 diz: e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. Entretanto, de acordo com a mensagem de Deus dada a Faraó, isso não afetou a terra de Gósen. Nem os israelitas encontramos isso de novo em outra passagem, no capítulo de número 9, verso de número 6, que afirma: e o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreram. Porém, o rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Então, se Gósen estava na parte ali do Egito, isso indica de que as pragas seriam lançadas sobre o Egito, não no sentido absoluto, porque Gósen estava no Egito, mas no sentido abstrato, ou seja, sobre os habitantes da terra do Egito, nacionais da terra do Egito. Ficaria melhor essa questão aí, tá bom? Então as pragas veio sobre o Egito e não veio sobre aqueles que estavam no Egito, ou seja, os judeus, tá? Então, num contexto de juízos de Deus sobre o Egito, há uma clara distinção entre o povo de Faraó e o povo de Deus. O povo de Deus não tem nada a ver com o juízo das pragas que Deus lançava sobre o Egito, ainda que eles estejam sobre o Egito, tá bom? Então não há contradição entre essas referências, pois os juízos de Deus foram sobre a terra dos egípcios, sobre todo o povo de Faraó, mas também separou e protegeu o seu povo desses terríveis eventos. Então não há uma contradição aqui. Tá bom? Sobre toda a terra do Egito, nós temos que entender de várias maneiras, tá bom? Não necessariamente absoluta, mas ela seria abstrata, tá ok? Então é isso aí. Deus faz separação de juízo e Deus faz separação de condenação, assim como um juiz num tribunal, né? Um meliante que rouba um cordão, ele não tem a mesma sentença daquele que furta um cordão. O meliante que mata uma pessoa por defesa não é o mesmo meliante que vai ter a mesma condenação que assassina uma pessoa, forjando então aquele assassinato ou aquela tirada de vida daquela pessoa, tá bom? Então, sobre as pragas que viria sobre toda a terra do Egito, viria sobre aqueles que estão sobre o domínio pessoal do Faraó, tá? Ainda que Israel estejasse morando ali no Egito, ou estando ali no Egito, eles não seriam atingidos ali pelas pragas de Deus, tá bom? Eu espero que você tenha gostado
dessa aula. Eu convido a você então a acompanhar os outros vídeos e nos vemos então numa próxima aula. E obrigado pela atenção também. Acabei esquecendo.